Estamos iniciando mais uma aula de matemática, a continuação de tudo que a gente estudou. A aula de hoje a gente vai ter algumas atividades que eu vou usar elas para avaliar vocês. Desde já deixo a dica aqui, ó, fica em casa, porque é importante a gente ficar em casa nesse momento de dificuldade. Todas as autoridades do mundo inteiro estão pedindo para a gente ficar em casa, então vamos ficar em casa. Continuando com a nossa aula, a gente a partir de agora vai ver o que seria os conjuntos numéricos. Desculpa. A partir de agora nós vamos ver o que seriam os conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos é a mesma coisa que a gente estudou antes, só que com os números. Então, como a gente sabe, todo número ele pode ser dividido em algum tipo de classe. Ele pode ser dividido de alguma forma. Nenhum número é igual ao outro. Por exemplo, a gente tem o conjunto dos números primos. Quais são os conjuntos dos números primos? Aqueles números que é divisível por 1 e por ele mesmo. Ele tem uma característica especial que só é atribuída a eles. Aí forma um conjunto especial. Só que o conjunto dos números, conjuntos numéricos, eles vão muito além disso. E eles são classificados especialmente dessa forma em 4. A gente vai ver o quinto depois, mas eu vou trabalhar com vocês esses 4. Primeiro é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é o primeiro que a gente vai ver. Depois, o conjunto dos números inteiros. Vou botar maiúsculozinho aqui. A gente vai ter os racionais e os irracionais. Certo? São os 4 conjuntos que nós vamos trabalhar hoje. E qual seria a diferença entre cada um deles? Qual seria a diferença entre cada um deles? Às vezes a gente para estudar os números e não sabe a importância e a evolução que os números tiveram na história. Certo? Porque como a gente sabe... Deixa eu ajeitar aqui esse racionais, está tudo errado. Racionais, logo os racionais, não pode. Então vamos lá. Conjunto dos números naturais. Quando a gente olha para esse tipo de conjunto, a gente consegue observar. Ainda que pouco, a evolução da nossa espécie humana. E eu vou explicar como ficaria essa evolução. Imagine que o ser humano... ele se ramificou do ancestral comum que ele tinha com o macaco e aprendeu e desenvolveu o seu cérebro. A partir daí, ele vai precisar começar a contar, vai precisar saber ter uma noção de quantidade, ter uma noção de quanto de comida ele tem, quanto de água, quantas pessoas, quem são os parentes deles. É a partir desse momento que o homem, que o ser vivo, que o ser humano, ele começa a contar. E quando a gente começa a contar, qual é o primeiro número que a gente aprende? O 1, claro. Apesar de a gente saber que a gente inicia com 0, o primeiro número que a pessoa, o homem, começa a contar é o 1. Imagine que você tem um irmãozinho pequeno, uma irmãzinha pequena, e ela começa a contar. É claro que ela vai contar o 1, vai contar o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Então, o conjunto dos números naturais, ele recebe esse nome porque são os números que naturalmente nós contamos. E aí está todos eles. Como nós sabemos, o conjunto dos números naturais ele é infinito e inicia no 0. Está aqui, o conjunto dos números naturais. Então, se eu disser que o número x pertence ao conjunto dos números naturais, vamos lá, x pertence ao conjunto dos números naturais, e aí ele é classificado com essa letra Nzinha, é claro que tem uma diferenciação, porque eu não tenho como inserir aquele símbolo aqui no computador, mas no livro de vocês estão vendo que é um Nzinho, é bem parecido. Então vamos lá, x pertence ao conjunto dos números naturais, os números que naturalmente contamos, e x é ao mesmo tempo maior que 3 e menor que 5. Então vamos lá ver aqui quem seria o meu x. Deixa eu só pegar o exemplozinho aqui que eu usei com vocês. Cadê? Eu acho que eu não tenho aqui. Tenho sim. Aqui. Certo? Vamos lá. X vai ser apenas o número maior que 3. X vai ser maior que 3. E x ao mesmo tempo vai ser menor que 5. Quem seria esse meu x? Para x ser maior que 3, eu ignoro tudo isso aqui e começo a contar depois do 3. Quem vem depois do 3? 4.
Então ele tem que ser maior que 3. Então pode ser o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que tem um problema. Ele tem que ser maior que 3 e menor que 5. Qual é o único número que existe natural que é maior que 3 e menor que 5? É o número 4. Então quando eu fizer esse conjunto de x pertencente aos naturais e x é maior que 3 e menor que 5, o único número que se encaixa nessa característica é justamente o número 4. Então tá aqui o meu conjunto dos números naturais com essas características aqui. Então vocês entenderam o que seria esse número natural. Aí vamos lá. Vamos imaginar que o ser humano evoluiu, começou a fazer cidades, começou a fazer vilarejos, começou a viver em sociedade, que foi o natural da evolução humana. Então imagine que a partir daí começou o comércio, começou a existir o comércio. Imagine que você é uma pessoa boa, uma pessoa decente, e a partir daí você começa a comprar coisas. Imagine que um certo dia você não tem esse dinheiro, mas você sabe que você vai ter ele depois. Então vamos supor que você comprou 3 maçãs e você não tem dinheiro para pagar naquele momento. Então você ficou com uma dívida. Como é que a gente vai especificar essa dívida? Será que eu vou dizer que é o número 3? Não, não vou dizer. Eu vou dizer que a minha dívida é um número negativo. Que eu estou devendo é negativo, então eu devo 3 maçãs. É aí que surge a necessidade de adicionar um novo conjunto de números, que seria um conjunto de números que abrange essas dívidas. Seria o menos 2, o menos 3, o menos 1. Então a gente vê que está existindo aí, a partir do momento que o ser humano começa a evoluir, a gente está vendo que existe a necessidade de ter um sistema numérico um pouco mais complexo. Um sistema numérico em que a gente vai ter todos os números negativos para poder fazer o cálculo, para poder fazer a contagem, para poder fazer o somatório de uma dívida ou outra. Então, a gente está tendo aí o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele seria classificado por, é o conjunto que abrange todos os números positivos e negativos, desde que eles não sejam fracionados, não sejam em pedaços, não sejam fragmentados. É um número inteiro, um número completo, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Então, se você observar, a gente vai ver que quando a gente faz a reta numérica, vamos imaginar aqui, eu vou fazer aqui embaixo a reta numérica. A reta numérica ela começa nos 3 pontinhos, porque ela é extremamente grande, é infinita, claro. Então, a gente tem o menos 4, o menos 3, deixa eu botar o menos 2, o menos 1. E a gente começa a contar a partir do 0, 1, 2 e 3. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e copiar. Ok? Tá aqui a minha reta numérica. Lembrando que a reta numérica para cá é infinito. Pro lado de cá ela também vai ser infinito. Deixa eu botar uma retazinha só para ficar um pouquinho mais bonitinho. Inserir aqui a autoforma. Ok. Deixa eu colocar um pouquinho mais grosso. Só um minutinho, gente. Pronto. Está aqui a minha reta numérica. Ok? Aqui a setinha indicando que ela vai continuar para o lado de cá, e vem o menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. E para o lado de cá a gente vai ter, depois do 10, o 11, o 12, o 13 e assim por diante, é infinito. Então preste atenção aqui. Então quando a gente começa a contar, a ver os números inteiros vai ser os números formados por todos esses números positivos e negativos. E se a gente observar bem direitinho, a gente vai ver que alguns números ele tem o seu oposto. A gente sabe que o oposto de menos 1 é 1. O oposto de menos 2, 2. O oposto de 3 é o menos 3. E o oposto de 4 é o menos 4. Então, nessa reta numérica aí, a gente só tem um número que não tem o seu oposto. Eu acredito que vocês já imaginaram que o único número que não tem oposto, vou dar um tempinho para vocês pensarem qual seria. 1, 2, 3, vamos lá. Acertou quem disse o 0. O 0 não tem o oposto. O oposto começa a partir do 1. 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4 e assim por diante. O número 0 é o único número que não tem oposto. É o único número que não tem um par para fazer oposição a ele. Certo? Então, o 0 é o número sozinho no mundo, coitado. Mas vamos continuar. Então, a partir daí a gente começa a entender e ter a necessidade de imaginar o que seria o módulo de um número, certo? O que seria esse módulo de um número?
é quando a gente pega um número e diz o seu oposto positivo. Por exemplo, vamos imaginar o número 4. Qual seria o módulo de 4? Vou colocar aqui bem de lado o 4. O número 4 está aqui. O módulo de 4 seria justamente o oposto positivo ao 4. Deixa eu só inserir aqui rapidinho que eu não estou encontrando. Achei. Tá aqui, módulo. Lembrando que o módulo ele é marcado por essas barras, essas hastes, escrevendo o número dentro delas. Tá aqui. Então, quem seria o oposto de 4? Existe um oposto positivo ao 4, como não é o próprio 4. Agora vamos imaginar o menos 4 aqui. Quem seria o oposto positivo de menos 4? O oposto positivo de menos 4 seria também o próprio 4. O que é que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que você vê um número dentro de um módulo, o resultado dele vai ser ele positivo. Se ele estiver negativo, positivo também. Se ele estiver positivo, continua positivo. Se ele estiver negativo, ele vai passar a ser positivo. E a gente pode colocar somas, subtrações, pode botar multiplicações, tanto faz. Por exemplo, se eu colocar aqui dentro do meu módulo, menos 3 mais 2, qual seria a minha resposta com relação a isso aí? Qual seria a minha resposta? Só um minutinho aqui, deixa eu voltar. A minha resposta aqui seria justamente, eu vou fazer a subtração aqui dentro, eu devia 3, que é negativo, eu devia 3, paguei 2, então eu fiquei devendo menos 1, certo? Estou aqui devendo menos 1. E quem é o módulo de menos 1? É o próprio 1, está aí minha resposta. Nada tão difícil, requer só um pouquinho de atenção, que vocês conseguem ver. Isso aqui eu já dei uma pincelada com vocês lá na sala de aula também, antes da gente sair de quarentena. Já expliquei uma partezinha disso com vocês. Eu só estou dando uma revisada para a gente começar nos exercícios e nas avaliações de fato. Vamos ter algumas avaliações durante a semana, durante os meses que a gente vai ficar de quarentena. E eu preciso avaliar vocês dessa forma. Então isso aqui vai ser a nossa avaliação a partir dos exercícios. Certo? Então está aqui a minha questão do número modular. Até agora a gente viu que é número natural, a gente viu que é número inteiro, a gente teve a compreensão do que seria o módulo de um número. E vamos entrar nos números racionais. Lembra que eu tinha falado no começo da aula, logo no início, o que é esses números? Esses números, direta ou indiretamente, faz parte da evolução da sociedade humana. Lembra que eu tinha falado um pouquinho de história aí. O homem começou a contar, começou a sentir a necessidade de contar. Tá aqui os números que ele começou a contar, os números naturais. 1, 2, 3, 4. O homem evoluiu um pouco e viu que começou a fazer dívida, começou a dever, começou a ficar com saldo negativo. Surgiu números inteiros. E como surgem esses números racionais? O que seriam os números racionais? Vamos imaginar que a gente tem uma barra de chocolate, certo? Uma barrinha de chocolate aqui. Deixa eu inserir aqui para ficar bem bonitinho para vocês verem. Vamos lá, tá aqui a minha barra de chocolate. Chocolate vermelho. Bem gostoso. Vamos lá. Minha barra de chocolate está aqui e eu preciso dividir essa barra para 3 pessoas. Vou dividir comigo e com mais 2 alunos meus, os melhores da sala, que são todos vocês, claro. Vamos lá. Dividir uma parte aqui. Deixa eu mudar a cor dela aqui para ficar mais fácil de compreender. Dividir uma parte e dividir em outra. Tá aqui, ó. 3 partes. Meu chocolate eu dividi em 3. Então a gente começou a perceber, peraí, eu tinha um número natural, eu tinha 1. E eu peguei esse 1 e dividi em 3 partes. Quando eu dividi, nem dá um número natural, porque quando eu divido 1 para 3, aqui nesse caso vai dar 0,33. Cada um ficou com uma parte que nem é negativa, porque ela é maior que 0, e também é menor do que 1. Ele vai estar nessa parte aqui. Que número seria esse? Vê como o homem está começando a ficar mais inteligente. Ele pegou a única coisa que ele tinha, um chocolatezinho, e dividiu para 3, deu um número quebradinho, deu um número fracionário. Então ele viu que esse número fracionário aqui é outra classe de número que começou a surgir quando o homem ficou com o cérebro um pouco mais complexo. Começou a ter um pouco mais de compreensão do mundo do que seriam esses números. Existem números, gente, que nem pode ser adicionado nos números naturais, porque ele não é um número
que é naturalmente a gente conta. A gente vai contar, vamos lá, 1,5, 1,35, 1,72. A gente não conta assim, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. E também a gente viu que esse número também não é inteiro, porque ele era positivo aqui. É claro que a gente sabe que existem números negativos desse jeito aqui, ó, menos 0,33. Mas eu quero especificar para vocês o que seria esse número. Os números racionais é números que são as frações e os números decimais. São números que estão entre os naturais, por exemplo, o 0,33 ele está entre o 0 e está entre o 1. E o número menos 0,33 ele vai estar entre o 0 e o menos 1. Então a gente está vendo aí surgir uma nova classe de números, uma espécie de números um pouquinho diferente de todos os outros. Então como é que eu posso dizer para vocês o que seriam esses números racionais? Os números racionais são os números formados por decimais e frações. É aí que entra os nossos primeiros cálculos. Os números racionais são formados por decimais e frações. Então, quer dizer que eu posso pegar esse número decimal e posso transformar ele em uma fração, não posso? Posso, com certeza. Lembra que isso aqui não era uma barra de chocolate? Isso aqui não era uma barra de chocolate? Eu peguei essa única barra de chocolate e dividi para 3, vai surgir meu 0,33. E para surgir o meu menos 0,33, é só colocar o sinal de menos aqui, a gente vai ver surgir o menos 0,33. Então vamos ver se isso está certo. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Peguei minha calculadora e vou ver se realmente isso acontece. Deixa eu pegar meu 3, meu 1 e dividir por 3 pessoas. Vou pegar 1 aqui, ó, e dividir por 3. Vê se não vai dar certinho. 0,33. Então quer dizer que o que acabamos de aprender aqui, nós podemos transformar os números fracionários em decimais e vice-versa, podemos transformar os decimais em frações. Aí você lembra, fração, divisão, multiplicação. Gente, é justamente aquilo que eu ensinei a vocês nas regras de divisibilidade que nós tivemos nas nossas primeiras aulas do primeiro ano. Quem não lembra mais o que seria, eu peço a vocês que revisem essas regras de divisibilidade para a gente poder compreender o que seria isso. E o que é cobrado nesses números racionais? Principalmente, aprender a transformar um número decimal em uma fração. Como é que a gente faz isso? Dividindo. Mas vamos pegar de uma forma mais fácil. Imagine que eu tenho 48 dividido por 50. Tá aqui minha divisão, 48 dividido por 50. Se você observar, a gente vai ver que é um pouco difícil a gente resolver isso aqui. Eu vou fazer aqui no Python para ficar mais fácil. Deixa eu pegar aqui uma cintinha. 48 dividido por 50. Poxa, se eu for fazer assim, vai ficar horrível de se fazer. Mas lembra que o professor de matemática tinha falado que para um número ele ser divisível por 2, ele só precisava ser o que, gente? Par. Então esse número dá para ser divisível por 2. E esse número aqui também dá para ser divisível por 2. Certo? Então a gente pode dizer que isso aqui pode ser simplificado. Se eu pegar o 48 e dividir por 2, ele passa a ser 24. E se eu pegar o meu 50 e dividir por 2, ele passa a ser 25. Então, se vocês olharem direitinho, é mais fácil dividir 24 por 25 do que 48 por 50, apesar de ser a mesma coisa na divisão. Vamos pegar, por exemplo, 12 dividido por 40. Extremamente difícil fazer isso, né? Mas se eu fazer uma simplificação usando esse método aqui, ó, dividir os 2 por 2, porque são par, vê se não vai ficar mais fácil. Aqui vai ficar 6, né? 12 dividido por 2 dá 6. E aqui vai ficar 20. Lembra? Ainda são par, dá para simplificar por 2. Aqui passa a ser 3. E aqui passa a ser 10. Se eu pegar 3 e dividir por 10, fica bem mais fácil, porque é só fazer isso aqui. 0,3. Então quer dizer que 3 dividido por 10, ó, quando a gente divide por 10 fica bem mais fácil do que dividir 12 por 40. Fica uma conta extremamente fácil, extremamente simples de se fazer, porque é só, quando a gente divide por 10, é só deslocar a vírgula ou para a esquerda, no caso, porque é uma divisão. Então vamos voltar aqui. Vamos voltar para o nosso númerozinho lá. Então a gente pode dizer que
os números racionais são formados por números decimais e fracionários. Aí você me pergunta, professor, não entra os naturais nem entra os inteiros, não? Com certeza, porque todo número natural e todo número inteiro, ele pode sim ser escrito em forma de fração. Por exemplo, se você pegar R$ 6 e dividir por duas pessoas, não vai ficar R$ 3 para cada um? Com certeza vai. Desculpa, 3. Não vai ficar R$ 3 para cada um, com certeza vai. Então quer dizer que esse número 3 aqui, ó, esse número 3, ele pode sim ser escrito em forma de fração. E o oposto dele é só colocar o sinal de menos aqui, que vai ser justamente o valor da minha resposta. Então o que nós compreendemos daqui? Compreendemos que o menor de todos os conjuntos numéricos naturais, o inteiro é um número que abrange tanto os naturais como os inteiros propriamente dito. Os racionais, ele pega o natural, pega o inteiro e pega as frações e os números decimais. Depois a gente vai para os irracionais, mas eu preciso fazer com vocês esse diagrama de Venn aqui com esses conjuntos. Imagine que eu vou inserir aqui o conjunto dos números naturais. Tá aqui, ó. Conjunto dos números naturais. Olha ele aí. Vou fazer o conjunto dos números naturais aqui, um conjunto pequeno. Conjunto dos números inteiros, um conjunto um pouco maior. Um conjunto dos números racionais já vai ser um pouco maior que esse. Tá aqui cada um deles. Estão vendo aqui? Conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Se eu for colocar como subconjunto aqui, vai ficar dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar ele na frente do texto. Se eu conseguir me mover aqui, só um minutinho, gente. Formatar outra forma. Mas vamos fazer o seguinte. Esse aqui vai ser meu natural. Esse aqui vai ser o meu inteiro. E esse aqui vai ser meu racional. Então vamos lá, o menor de todos, um pouquinho maior e o maior de todos. Tá aqui meu conjunto dos números naturais, dentro do meu conjunto dos números inteiros, e aqui está o meu conjunto dos números racionais. Então se eu pegar aqui dentro e for colocar, aqui vai ser meu conjunto dos números naturais, formado pela letra N, lembra lá. Aqui vai ficar o meu conjunto dos números inteiros. Deixa eu colocar o símbolozinho dele aqui. Inteiros. No caso, o conjunto dos números inteiros, ele é formado pela letra Z. Deixa eu colocar aqui a letrinha Z. E aqui vem o meu conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é formado pela letra Q, tá, gente? O conjunto dos números racionais, ele é formado pela letra Q. Então tá aqui, ó, meu conjunto dos números naturais vai estar aqui todos os números naturais positivos. O conjunto dos meus números inteiros vai pegar todos os positivos mais os negativos. E aqui vai estar, por último, o meu conjunto dos números racionais, que além de pegar os naturais, pegar os inteiros, ele ainda vai pegar as frações e os decimais. E aí a gente vai para os nossos primeiros exercícios da aula de hoje. Eu estou aqui com a lista de atividade que eu peguei do livro e vou passar ela aqui para vocês, tá? Vamos lá, deixa eu abrir o slide de novo. Ok. Estamos aqui com as nossas primeiras aulas primeiros exercícios para nós resolvermos aqui em sala de aula. Que no caso, sala de aula virtual, né? Deixa eu só pegar uma alternativa aqui para copiar rapidinho. Vou pegar aqui rapidinho, só um minutinho, gente, porque
consegui. Vamos lá. Tá aqui minha primeira atividade de hoje. Deixa eu só girar aqui a foto para ficar melhor de ver. Ok. Exercícios. Como nós vamos fazer esses exercícios? Eu pensei em fazer as letras pares e vocês fazem as letras ímpares. Não sei se está dando para ver aí, vou dar uma esticada para ficar melhor. Ok? Eu creio que tenha ficado melhor para vocês aí. Então vamos lá. A gente tem esse exercício para fazer. Eu faço uma letra e vocês fazem as outras. Acho que assim fica melhor. Eu vou fazer na primeira, na segunda e na quarta questão. E as outras eu deixo para vocês fazerem. Vou fazer a letra A da primeira, a letra B da segunda e a letra C da quarta. O resto vocês fazem, ok? Vamos lá. Primeira coisa. Sejam A igual a X pertencente ao conjunto Z, onde X vai ser maior que menos 3 e menor ou igual a 2. Então vamos formar aqui, primeiro passo, eu formar meu conjunto A. Deixa eu só diminuir o tamanho da letra aqui rapidinho. Tá aqui meu conjunto A. Meu conjunto A vai ser formado pelos números maiores que menos 3. Quem é maior que menos 3? Quando o número é negativo, quanto mais de perto do zero, maior ele é. Então, quem é maior que menos 3? Menos 2. Deixa eu colocar aqui a vírgula. Menos 1, 0. E ele disse que ao mesmo tempo ele vai ser menor ou igual a 2. Então, eu vou pegar o 1 também e vou pegar o próprio 2. Lembra que eu tinha dito, ele pode ser menor que 2. Todos esses números aqui são menores que 2. E esse único número aqui é igual a 2. Então, quando ele fala menor ou igual, eu pego o próprio 2. Preste atenção na diferença dos sinais aqui, tá? Preste atenção na diferença dos sinais. Tá aqui formado o meu conjunto A. Vamos para o meu conjunto B. Muita notificação de uma vez. Vamos lá. Vamos para o meu conjunto B. O meu conjunto B vai ser X pertence aos naturais. Olha, somente os naturais, nada além dos naturais. X pertence aos naturais. Lembra quais são os naturais? Os números que naturalmente nós contamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Só que de todos os naturais, eu tenho que pegar os naturais menores ou iguais a 4. Quais são os naturais menores ou iguais a 4? Vou lá. Vou fazer aqui o 0 é menor que 4. O 1 é menor que 4. O 2 também. E o 3. Quem é igual a 4? Claro que é o próprio 4, né? Então, vou colocar ele aqui. Está formado o meu conjunto B. Está aqui conjunto A e conjunto B. Na letra A, ele vai querer a minha união de A com B. Ele vai querer aqui a interseção A e B. E aqui ele vai querer a subtração A menos B e B menos A. Essas daqui a gente trabalhou na aula anterior. Trabalhando na aula anterior vai ser o que vocês vão fazer, certo? Então, vamos lá. Quando eu for fazer a união desses dois conjuntos aqui, o que seria a união? Pegar dois conjuntos e formar um conjunto maior. Vamos lá. Quem seria esse meu conjunto da união? Lembra que eu tinha dado a dica para vocês? Gente, quando formos fazer a união, a gente pega todo o primeiro conjunto. Tá aqui todo o meu primeiro conjunto. Todo ele. Deixa eu só apagar isso aqui. E a única coisa que eu vou fazer é adicionar os números que estão no segundo ou no terceiro que não está aqui. Quem são? O 0 já está, não precisa colocar de novo. O 1 já está, não preciso colocar de novo. O 2 também, só resta fazer o 3 e o 4. Está formado a minha união de A com B. Quando formos fazer a interseção, vocês já sabem, os números que estão apenas nos dois ao mesmo tempo, e aí já está praticamente a questão dada. Aqui é subtração, vou pegar todos os de A e subtrair os que estão em A e em B ao mesmo tempo. Tirar e só deixar os que só pertencem a A. Na letra D eu vou tirar e deixar só os que pertencem daqui, de todos esses números aqui, os que só pertencem a B, que pertencem a B, mas não pertencem a A. Eu vou pegar só eles na letra D. A letra C é justamente o inverso disso. Simples demais, uma questão fácil. Então vamos para a próxima questão. Determine a interseção de A com B e a união de A com B, sendo, aqui está meu conjunto A e meu conjunto B, aqui está meu conjunto A e meu conjunto B, aqui está meu conjunto A e meu conjunto B. O que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão simplesmente praticar
a compreensão de números inteiros menores que 10, números inteiros maiores que 1, certo? Só isso, questão simples. Lembrando aqui, vocês estão vendo que o x aqui, ó, nessa letra C, x pertence aos naturais, só que tem um asterisco aqui. Caso não esteja dando para ver, eu vou dar uma ampliada aqui. Vocês estão vendo aqui, x pertence aos naturais, só que está com esse asteriscozinho aqui. Todas as vezes que vocês forem ver, todas as vezes que vocês verem esse asterisco, é porque a gente vai ignorar o zero. O conjunto dos números naturais com esse asterisco é esse conjunto aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É esse conjuntinho aqui, ó. É os naturais ignorando o zero. Esses são os meus números naturais com um asteriscozinho. Deixa eu só ver se eu consigo inserir esse asterisco. Tá aqui. Pronto. Tá aqui meus conjuntos naturais com asterisco. Desculpa. Conjuntos naturais com asterisco. E conjunto dos números naturais. E o meu conjunto dos números naturais sem o asterisco eu só faço adicionar o zero. Entenderam a diferença? Simples demais, gente. Boa aula para vocês. Eu vou fazer essa segunda questão aqui. Eu vou fazer com vocês ainda antes de nós encerrarmos nossa aula de hoje. Vou fazer essa questão com vocês, a segunda e a quarta, e o resto eu deixo para vocês fazerem. Vai ser a nossa primeira avaliação. Lembrando, não esqueçam de mandar para minha atividade. Aí você pode mandar pelo meu e-mail, pode mandar pelo meu WhatsApp, que eu vou usar ela como controle das notas de vocês, certo? Então não esqueçam de fazer. Vamos lá, segunda questão. Deixa eu só dar um espaçozinho entre as questões aqui. Ele pediu para fazer a união e interseção desses conjuntos da letra B. Já fiz a letra A, para não dizer que eu só estou fazendo as faces. Todo mundo diz isso, né, o professor, que só faz as faces, deixa difícil para a gente. Vou fazer nesse caso aqui a letra B na segunda questão, e na quarta questão eu faço a letra C, certo? Então vamos lá. Conjunto A. O conjunto A ele vai ser formado por conjunto dos números inteiros maiores do que 1. Quem são os conjuntos dos números inteiros maiores do que 1? 2, 3, 4, deixa eu botar aqui, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, certo? Tá aqui meu conjunto dos números inteiros. E aqui eu tenho no conjunto B, vamos lá para o conjunto B, vai ser o conjunto dos meus números inteiros maiores ou iguais a 3. Maiores ou iguais. Então vamos lá, se é maior ou igual, eu vou adicionar o próprio 3. Então vai ser 3, 4, 5, 6, 8, 9 e assim por diante. O que é que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo para fazer a interseção e fazer a união desses dois conjuntos. Como são conjuntos infinitos, a união e a interseção vai dar um número maior. Se vocês prestarem atenção, essa questão aqui cai aquela questão de que o conjunto B ele é um subconjunto do conjunto A. Lembra que o conjunto B, quando o conjunto B é um subconjunto do conjunto a união vai dar a interseção vai dar B. Vou explicar mais uma vez. Lembra aqui, ó, todos os elementos de B estão em A, certo? Mas nem todos de A, nesse caso aqui o 2, está em B. Então, quando eu for fazer a interseção, é só olhar o que está nos dois ao mesmo tempo, todos os de B vão estar em A. Então, quer dizer que a minha interseção aqui, nesse caso, vai ser o meu conjunto B. Ou vai ser o meu conjunto formado por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é justamente o meu próprio conjunto B, a mesma coisa. E quando eu vou fazer a união, se a interseção deu B, a união vai dar quem, gente? O conjunto A, porque eu vou adicionar o 2 que não estava em B. Lembra a união? Pega os conjuntos para um conjunto maior. Então aqui a minha união vai ser o meu conjunto A ou o próprio conjunto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Questão simples. Vocês acharam, não, a questão é da letra B. Mas a letra B eu acredito que tenha sido menos trabalhosa que a letra A. Então vocês façam, tá? Não esqueçam de fazer. Vamos para a última questão que eu vou fazer com vocês, que nesse caso aqui seria a questão 4, a letra C. Ok? Questão 4, letra C. Eu não vou fazer a questão 3 porque era só desses dois exemplos, são pouca coisa. Mas vamos lá fazer a questão 4, letra C.
Na questão 4, letra C, ele diz o seguinte: seja A igual ao módulo de menos 8, B igual a menos 6 e C igual ao módulo de 5, calcule C menos A. Nesse caso aqui, lembra que módulo, quando o número é negativo, o módulo dele seria quem? Parabéns para quem acertou positivo, é isso mesmo. Então, nesse caso aqui, se eu tenho o meu elemento A, o meu conjunto A, formado por esse elemento aqui, ó, módulo de menos 8, nesse caso aqui, isso vai ser igual ao meu próprio 8. Então, ele quer que eu faça C menos A. E quem seria o módulo de 5? É o próprio 5. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer 5 menos o módulo de 8. Vai ficar dessa forma aqui, ó. É uma questão de equação, uma equaçãozinha rápida. Vamos lá. C vai ser o módulo de 5, tá aqui. Menos o módulo de menos 8. Ok? Tá aqui formado. Que resultado daria isso? Vamos lá. O módulo de 5. Quem seria o módulo de 5? É o próprio 5. E quem seria o módulo de menos 8? O próprio 8. Então aqui vai ficar menos o módulo. Nesse caso aqui eu repeti esse menos, que ele é da equação, eu repeti. E vou pegar aqui simplesmente o meu menos 8 e vou colocar ele em módulo. O módulo de menos 8 é 8. O resultado disso aqui, eu tinha R$5 e eu fui um desleixado, fui um irresponsável e gastei 8. Então, eu com R$5 eu paguei e ainda fiquei devendo 3. Então, o resultado dessa equação aqui é o valor menos 3, letra C. Façam as outras questões. Vou colocar aqui a questão, deixar um tempinho, porque aí você pode pausar o vídeo, pode dar replay, fica mais fácil de vocês verem. Vou pausar o vídeo. Vocês podem pausar o vídeo, vou deixar essa questão aqui num formato bem grande para vocês verem melhor, não ficar difícil para quem tem celular pequeno ou a resolução do celular não é tão alta. Tá aqui, gente. Vejam as questões, resolvam e na próxima aula eu quero que vocês mandem essas questões para mim. No WhatsApp ou no e-mail, vocês escolhem a forma melhor que vocês querem mandar as aulas. Vai ser a nossa primeira avaliação e ela vai ser usada para eu fazer a avaliação de vocês. Como vocês estão na quarentena, suas notas vão sair a partir dessas atividades, então não esqueçam de fazer. Mais uma coisa que eu queria falar com vocês, eu preciso que vocês mandem essa atividade, eu preciso que vocês façam as atividades, porque lembrem, vocês apesar de não estarem em sala de aula, vocês não estão de férias, vocês não estão passando por um momento de férias, a gente está passando por um momento de privação de deslocamento, privação de algumas coisas para ficarmos em casa. Mas nós não estamos privados de estudar. Então, estudem, façam um cronograma para vocês estudarem e não esqueçam, mais uma vez eu estou enfatizando nisso, essas atividades vão ser usadas para avaliar a primeira nota bimestral de vocês. Na próxima aula nós encerramos nossos assuntos sobre teoria dos conjuntos, que eu vou estudar com vocês conjunto dos números irracionais para nós darmos fim a isso e vamos começar a estudar justamente o que seria função. Vamos começar a partir da próxima semana, não sei, o estudo da função, certo? Foi um prazer, gente. Fiquem com Deus e qualquer coisa vocês sabem, nós estamos juntos. Até a próxima aula. Valeu!